O Titanic se encontra afundado a cerca de 4.000 metros no oceano, mas além de escombros, também existe muita vida marinha vivendo a essa mesma profundidade. Conheça agora algumas das criaturas mais assustadoras e incríveis que vivem aos arredores da famosa embarcação. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já deixa aí o seu like subaquático. Assim o YouTube divulga esse conteúdo para os 7 mares. Fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Em 2022, cientistas estavam estudando as profundezas do mar quando encontraram uma espécie de peixe nunca antes vista e que foi batizada de peixe caracol. Ele foi flagrado nadando a mais de 7.000 metros de profundidade. Cê é louco? Mano, nenhum outro peixe jamais foi encontrado em uma profundidade tão grande. Como ele não explode com tanta pressão? O seu apelido vem das suas características físicas, já que além de alongado, o peixe não possui escamas e tem a pele esbranquiçada e gelatinosa com olhos pretos e bem pequenos. Só faltou mesmo o diacho da concha, né? Imagina só a dificuldade que a câmera teve para encontrar o animal, que chega no máximo aos 11 centímetros de comprimento. Diferente de muitos peixes, ele não possui bexiga natatória, que é usada para flutuar na água e por isso habita os locais mais profundos. A pele molenga e branca se dá por conta da falta de luz. O bichinho não pega nenhum sol, né? Os biólogos acreditam que ele será importante para entender melhor como esses animais sobrevivem em locais escuros e com alta pressão, que pode ser 800 vezes maior do que na superfície. Tudo isso? Pois é, mano, como é que esse bicho consegue se manter vivo é um mistério. Um dos peixes mais esquisitos que vivem no fundo do mar foi batizado de peixe víbora, e olhando para ele dá para entender muito bem o motivo. Parece um cão chupando manga. Esses animais assustadores podem ter de 20 a 35 centímetros e costumam viver a cerca de 200 metros de profundidade. Porém, uma de suas características é conseguir transitar entre o raso e o fundo sem sofrer problemas com a variação de pressão. Geralmente, os peixes víbora ficam mais próximos da superfície quando querem se alimentar, mas na hora de dar aquele sono, de descansar, eles preferem evitar a luz e chegam a descer até 2.500 metros de profundidade. Seus dentes já são uma coisa à parte, pois proporcionalmente ele é o animal que possui as maiores presas em relação ao tamanho da sua cabeça. A primeira vez que foram descritos foi em 1801. Faz tempo. E logo chamaram a atenção pela aparência de filhote de cruz credo. Pensa só no pessoal registrando isso pela primeira vez há mais de 200 anos atrás. Isso é coisa do Satanás? Popularmente chamado de peixe sem rosto, esse animal se trata de uma enguia que vive nos oceanos Pacífico e Índico, em uma profundidade entre 3.900 e 5.100 metros. Mas por que o coitado é tão feio? É falta de remédio. O estranho animal possui um pouco mais de 46 centímetros e recebeu o nome de peixe sem rosto por não ter nenhuma expressão, já que sua boca fica localizada na parte inferior da cabeça. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Para completar, os olhos são muito pequenos, ficando escondidos de uma maneira profunda sobre a pele grossa e gelatinosa. Mas quando foi descoberto pela primeira vez, os naturalistas imaginavam que o animal fosse completamente cego por viver em lugares onde não existe luz. Porém, se bobear, essa geleia de mocotó enxerga mais do que eu. O que esse animal tem de feio tem de interessante, não é mesmo? O mundo é uma coisa impressionante. Você gostaria de chegar perto de um animal apelidado de Lula vampira? Não. Pois esse é o nome popular da Vampiroteuthis infernalis, que significa Lula vampira dos infernos.
Quê? Elas vivem a pelo menos 3.000 metros de profundidade em oceanos tropicais e, por conta da escuridão, possuem olhos gigantescos que ajudam no seu visual assustador. O grande destaque das lulas vampiras é seu próprio corpo com formato bem diferente de outras lulas e polvos que estamos acostumados a ver, com tentáculos ligados por uma espécie de membrana e por baixo existem diversos espinhos afiados. Tudo isso lhe rendeu o seu nome científico nada bonito. Apesar de serem animais medonhos, graças a Deus não passam dos 30 centímetros de comprimento. Mesmo assim, fica difícil querer chegar perto quando estão em posição de ataque. Já pensou se esse monstro marinho coloca esses tentáculos espinhosos na nossa cara? Ixi, Maria. Vixe, nossa. As enguias grouper foram descobertas em 2022 durante uma expedição que aconteceu na costa das Ilhas Coco, a 7 km de profundidade. Olhando assim, não parece grande coisa, porém elas possuem uma habilidade de virar um balão negro embaixo d'água. Nesse formato circular, a criatura fica maior e mais imponente, espantando os predadores. A princípio, esses animais podem parecer simples enguias, mas seu maior diferencial está na boca. O bicho tem uma mandíbula que mede metade do seu tamanho e se abre em um movimento rápido, sugando água para se transformar em uma jabulani. Um jeito bem bizarro de se manter vivo, não é verdade? Mas que é extremamente eficiente. A natureza não cansa de me surpreender. Já ouviu falar no peixe fantasma? Eu nem vi. Ele recebeu esse nome pois quando os pesquisadores o viram nas profundezas, ele parecia uma assombração. Apesar de não passar dos 13 centímetros, essa espécie é bastante misteriosa e vive entre 200 e 1.000 metros da superfície, principalmente dentro de um cânion marinho localizado ali pela Califórnia. Geralmente seu local preferido são as paredes desses lugares, e quem olha pensa que se não for um fantasma é uma planta carnívora pronta para o ataque. Mas que parada bizarra, e esse bocão aí serve justamente para isso, né, para comer. Se algum pequeno ser chegar muito perto, já era. Pelo menos para mim esse bicho é bastante assustador. Já pensou se ele fosse enorme? O diabo negro do mar, ou simplesmente peixe-diabo, já era conhecido dos pesquisadores da vida marinha, mas só foi em 2014 que conseguiram filmar o animal em seu habitat natural pela primeira vez, quando ele se encontrava a 600 metros da superfície, sendo que geralmente vive em torno de 3.000 metros no fundo do mar. É feio demais. A espécie é um peixe ósseo com um apêndice bioluminescente que atrai a sua presa no meio da escuridão, e quando o pobre do peixe se aproxima, é engolido pela boca em formato de bueiro com muitos dentes afiados. Se você já assistiu Procurando Nemo, deve se lembrar muito bem de como funciona essa estratégia. Seu camarada, a felicidade passou. Outro detalhe curioso é que tudo isso que estou dizendo é sobre a fêmea, tá? Pois o macho é 10 vezes menor, sendo bem mirradinho e muito diferente da sua parceira. Ele costuma parasitar a fêmea para conseguir sobreviver. E foi nas famosas Fossas das Marianas que um dos animais mais estranhos foi encontrado, a água-viva esférica luminosa. O nome é autoexplicativo. Elas são criaturas que possuem um corpo esférico e transparente, com órgãos internos brilhantes e diversos tentáculos finos. Legal e bonito. Ainda se sabe muito pouco sobre esses pokémons da vida real, mas acredita-se que sejam predadores justamente por conta dos tentáculos, e que a luminescência do seu corpo funcione como um atrativo para pequenas criaturas. Talvez as linhas vermelhas sejam um sistema digestivo e as amarelas sejam um reprodutor, mas nada foi comprovado devido à dificuldade de capturar essa criaturinha que parece que saiu de um videogame e que vive a 3,7 mil metros de profundidade.
Em diversas regiões do mundo, se mergulharmos bem fundo mesmo, encontraríamos animais chamados enteropneustas, que são essas criaturas bizarras que vivem enterradas na areia e que parece que tomaram whey protein. Atualmente já foram descobertas mais de 80 espécies, algumas até ficam na superfície e têm por volta de 10 centímetros, mas as que vivem acima dos 1000 metros de profundidade ganham tamanhos cavalares e podem atingir os 2 metros de comprimento. Esses bichos são animais fixos que passam grande parte da sua vida ali parados no chão, assim como âncoras, mas também possuem uma espécie de mini barbatana localizada na lateral do seu corpo translúcido, que permitem que se desloquem e planem na água quando precisam sair de onde estão. Um bicho totalmente fascinante e desconhecido. É impressionante. E mano, se você nunca foi ao fundo do mar, já se inscreva no canal, assim conhece os animais mais loucos do oceano e várias outras curiosidades incríveis, fechado? Então é isso, muito obrigado por assistir até o final, não esqueça de deixar seu like, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais, veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!